Que nos convida a tal rasgo de amor nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, e de todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. Bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre a sua vida, a vida da sua família. Quero dizer que é um privilégio estar aqui nesta manhã, amanhecermos já cultuando ao Senhor, esse dia, domingo, nesse momento onde nós estaríamos hoje nos dirigindo aos templos para EBD, a escola bíblica, aprender da palavra do Senhor, mas assim o Senhor nos permitiu estar aqui nesta manhã, online, pela live, onde nós iremos aprender um pouquinho da palavra do Senhor. Eu estou aqui colocando aqui um comentário, pedindo aos irmãos que participem, colocando as suas dúvidas, compartilhando as suas contribuições, contribuindo com os seus comentários. Isso é muito importante para que o culto seja, essa EBD ela seja mais produtiva. Eu estou aqui com o Charlie e com a irmã Kelliane, eles vão me ajudar hoje na lição, e a Kelly está ali atrás também nos ajudando. Hoje o tema da nossa lição é o salmo e a oração. Nós iremos falar hoje sobre oração. O que é oração? O que significa orar? Então nós vamos aprender um pouquinho sobre isso hoje. Vamos orar? Vamos iniciar o nosso culto, a nossa EBD orando. Eu estou aqui acompanhando os comentários dos irmãos aí pela live. Eu quero que todos participem. Seja bem-vinda a irmã Cláudia, que já está aí conosco, o Geron, a Dayana. Que Deus abençoe as suas vidas. Acompanhe conosco. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, diante do Senhor, Pai, nesta manhã, te demos glória, Pai. Exultamos, ó Pai, porque Tu és Deus. Nos alegramos no Senhor, porque Tu és Deus, ó Pai. Deus, glorifica o Teu nome, ó Pai. Estamos aqui para ser usados como instrumento, ó Pai. Que o Senhor fale conosco nesta manhã, que nós possamos, ó Deus, ao final desta EBD, Senhor, ser impactado pela Tua palavra e entender, ó Deus, essa necessidade, essa ligação intrínseca com o salvo, que é a oração, ó Pai. Algo que nós praticamos, algo que nós o buscamos. Assim, ó Deus, nós te agradecemos. Toma cada um, ó Deus, que está nos assistindo nesta manhã. Abençoe a vida dele, ó Pai, a família, Senhor. Que as Tuas bênçãos, ó Pai, possam pairar agora sobre a casa dessas pessoas, ó Pai. Que elas venham, ó Deus, ser impactadas com a Tua palavra, Senhor. Que elas possam participar conosco e que as contribuições, as dúvidas, os comentários, que seja para que possamos juntos construir aqui uma ideia, um estudo, ó Pai. Te agradeço, ó Pai, por a oportunidade que temos nesta manhã de estudar a Tua palavra, Senhor. Grande é o Senhor, ó Pai. A Tua palavra é doce como mel, ó Pai. A Tua palavra é alimento para as nossas vidas. Amém. Assim, ó Deus, nós Te agradecemos. Usa-nos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Acabamos de orar. Oramos, E hoje a lição que nós iremos estudar é a lição de número 11 da nossa revista Reflexões Bíblicas, Nós iremos estudar a lição de número 11. Para iniciar a nossa lição, nós iremos iniciar lendo a palavra do Senhor, Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Mateus, Evangelho de Jesus segundo Mateus, Mateus capítulo 6.
Mateus, capítulo 6. Nós iremos ler dos versículos 9 ao versículo 15. 9 ao 15. Acompanha conosco aí com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, acesse a sua Bíblia pelo celular, onde você estiver, e acompanha conosco esse estudo. Eu tenho certeza que falará muito em seu coração nesta manhã. Oração, queridos. Nós iremos falar hoje sobre oração. A introdução da nossa revista, né, vai nos trazer a ideia de com quem nós iremos aprender sobre oração. Né? Nada mais, nada menos com o Senhor Jesus, o próprio Jesus, o Mestre. Né? Vai dizer o seguinte: descobrimos que para ser bênção a todos que com Ele convivem, aos que podem, direto ou indiretamente, receber sua influência, precisamos de um relacionamento muito especial com aquele que nos criou. Ninguém melhor para nos ensinar sobre isso do que o grande Mestre Jesus Cristo. Ele foi um homem perfeito que, para viver a sua perfeição absoluta, precisava desse relacionamento profundo e constante com o Pai. Então nós iremos aprender hoje sobre a oração com o Mestre Jesus Cristo. Né? Ele vai nos ensinar um pouquinho sobre oração. Nós iremos então ler em Mateus capítulo 6, versículo 9 ao versículo 15. Acompanhe conosco. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Né? Um certo dia, os discípulos de Jesus se aproximam de Jesus e, intrigado com a oração de Jesus, eles vão perguntar: Senhor, como eu devo orar? Como eu devo orar? E Jesus então aqui nos dá uma oração modelo. Uma oração não que é para ser feita de modo mecânica, né? É uma oração que não é para ser feita desvinculada da fé ou sem um relacionamento profundo, que nós iremos ver aqui. Mas uma oração, ele nos traz aqui, nessa oração modelo, Pai Nosso, como todos nós conhecemos, aqui traz aqui modelos, princípios que devem nortear as nossas orações. E nós iremos aprender sobre isso hoje. A nossa revista, né, traz como primeiro tópico aí o estilo de vida de Jesus nos ensina o valor da oração. Né? Eu vou começar aqui dando início aqui falando sobre estilos, ou aqui a gente vai falar sobre ideias estereotipadas, né, sobre oração. Porque muitas pessoas, né, Charlie, Keliane, acham que a oração deve ser feita de tal jeito. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, né, não tem um modelo algo específico. Né? Uns vão falar assim: a oração deve ser feita só de joelho. A oração deve ser feita só de olho fechado. Né? A nossa revista diz: a oração ela deve ser feita com tal posição, em tal lugar, ela não pode ser feita ao ar livre, ela não pode ser feita, não pode ser feita em pé. Né? Em pé, né? Tem que ser só em pé. Só em pé. Porque tem pessoas que acham que a oração só pode ser feita de joelhos. Né? Por exemplo, tem pessoas que estão andando na rua e que não vai orar porque ela não pode joelhar. Né? Tem pessoas que acham que a oração ela só pode ser feita de joelho, de olhos fechados, dentro de um quarto. Ou seja, ou então na igreja, de joelhos. Então as pessoas criam, né,
essa ideia sobre a oração. Né? Eles criam essas ideias quanto a lugar, quanto a posição, né? Só que a oração... Eu me lembro de um episódio que eu estava, que alguém pediu oração a essa pessoa e a pessoa falou assim, eu não posso orar agora não, porque eu não estou com um utensílio meu que eu uso. Tinha um utensílio, uma parte de uma roupa dela que ela tinha que ter para fazer a oração. E o local que ela estava, ela não levou esse utensílio para orar, ou seja, ela precisava daquela parte da roupa dela para orar. Eu não queria falar o que era, mas eu falei, poxa vida, como é que pode? A oração precisa dessa parte da roupa da pessoa para orar. Então são os estereótipos que a gente precisa quebrar, né? E o mais engraçado, Tiago, também você falando aí sobre a questão do utensílio, tem pessoas que uma vez mesmo eu fui orar perto de uma certa pessoa e eu orei de olho aberto, né? Essa pessoa falou assim, mas você não está orando não. Eu falei, por que eu não estou orando? Porque você está de olho aberto. Ou seja, a pessoa, né, liga, nós temos uma ideia preconcebida sobre a oração, muitos não entendem a respeito de oração, e sobre quanto a lugar, quanto a posição, de olho fechado, olho aberto, em pé, sentado ou de joelho, né? Então oração, nós vamos aprender aqui que oração, na verdade, ela é relacionamento. É uma conversa. É uma conversa, é um diálogo. Né? Eu chamo que nós estamos dialogando, nós estamos conversando, e oração é isso, relacionamento, é um diálogo, é uma conversa, né? Com o nosso Deus. Então, você está dirigindo, por exemplo, você pode fechar o olho quando você está dirigindo? Mas você pode orar. Né? Eu estou sentado, eu posso orar. Eu estou em pé, eu posso orar. Eu estou andando, aqueles ônibus de cidade, que nós não temos isso, cidade coletiva. Os coletivos, cidade, você estava segurando o ônibus, aquela multidão em volta de você, o ônibus balançando, e ali você pode orar. Né? Ali você pode orar. Você está trabalhando, ali também você pode orar. Então não importa o lugar, não importa a posição, não importa como será essa oração. Oração é relacionamento, é conversa com Deus. Né? Então, a oração é, acima de qualquer coisa, relacionamento com Deus. É a aproximação do Pai, né? Numa expressão de afeto, admiração, louvor, agradecimento, pedido e para suprimento das nossas necessidades. Muita gente acha que quando a gente vai orar, a gente só pode, a oração é só pedir. Né? Nós temos essa ideia também. Né? Eu vou me aproximar do Senhor, eu preciso pedir para Ele, pedir aquilo, pedir aquilo, pedir aquilo. Né? Muita gente tem essa ideia que a oração é apenas para pedir. A oração é apenas para colocar diante do Senhor as minhas necessidades. É muito importante. Na realidade, o que nos move a orar é a dor. Sim, a gente ora quando a gente está sentindo uma dor. A realidade hoje do nosso país, do mundo, o povo todo está orando, todo mundo, porque a dor nos move a querer algo que está além do ser humano. Isso é triste, né? Mas é a realidade. É aquele negócio de agora eu vou pedir porque o trem apertou aqui, acabou todas as minhas ferramentas possíveis de me auxiliar, de me socorrer. O que me sobra agora é o Senhor. Aí o pessoal começa a pedir, vai pedir. Realmente, isso acontece conosco. Sim. Né? Às vezes, nós nunca nos aproximamos tanto, nós não oramos tanto quando estamos passando por algum problema, uma aflição, uma dificuldade, aí nós oramos. Não há nenhum erro nisso. Mas infelizmente é o que nos move. É o ser humano. Só que o que a lição está nos ensinando, gente, não está errado você se dirigir a Deus, né, na aflição, na dor, colocando suas necessidades, né, os seus pedidos. Não está errado. Mas a lição está nos ensinando que a oração vai muito além disso. Né?
que nós podemos nos aproximar de Deus não só na dor, não só na aflição, como muitos pensam. Né? Porque muita gente pensa, às vezes a gente assusta até e fala assim, mas não é possível alguém pensar que só pode orar quando está passando por aflição, é só para pedir. Mas existe, pessoas acham, né, que a oração é só durante a necessidade, é só durante a dor, é só quando eu preciso. Mas a oração vai muito além disso. A oração está falando que oração, né, é a aproximação do Pai, é uma expressão de afeto, admiração, louvor, agradecimento, né, pedidos para assumir das necessidades. Então, gente, é isso. Oração é relacionamento, né? É querer ter essa aproximação com o Pai, numa expressão de louvor, de adoração, né? Numa expressão de gratidão, como a irmã falou, de reconhecimento. Nós vamos ver isso no tópico 2, né? De reconhecimento, né? Conhecer, porque nós sabemos quem Deus é e quem nós somos, né? Ou seja, reconhecer a soberania do Senhor. Então, quando nós entendemos a dimensão do que é oração, né? E que essa palavra, né, que vai muito além de palavra, oração, aí sim, nós começamos a colocar... Eu aprendi, no primeiro tópico, que oração está ligado o tempo todo a Deus, né? Quando na palavra dele fala orar sem cessar, né? É isso aí, é você estar em todo o tempo da sua vida em comunhão, né? Levando os pensamentos cativos a eles, voltados a eles, dependentes. Aí eu vejo também nessa parte aí do primeiro Com tópico, certeza, que eu estava estudando. Dependência. Muito bom. Então, abrir falando sobre a oração, nós iremos aprender, né, com a vida de Jesus no primeiro tópico. O estilo de vida de Jesus nos ensina o valor da oração. Né? Oração como nós dissemos aqui, é você se aproximar de Deus, né? Você ter um relacionamento com Deus, é você entrar em oração, em admiração, em gratidão, em adoração, colocar suas necessidades, é você abrir o seu coração para Deus, é você rasgar o seu coração para Deus, é você estar na presença do Senhor. Então nós vimos aqui, a nossa missão está trazendo isso aqui para nós, a vida de Jesus foi de intensa comunhão com o Pai. Né? O ser humano, Jesus, precisava da força e do alimento que essa comunhão lhe dava. Né? Então, no decorrer da Bíblia, eu lendo lá em casa, estudando a lição, a todo momento Jesus ele tinha esse relacionamento com Deus. Nós vimos, apesar de Jesus e o Pai ser um, que a lição foi falar isso, Jesus, homem, ele necessitava, né, de relacionamento com Deus, de oração. E nós vimos aí que no decorrer, né, da vida de Jesus, do ministério de Jesus, Jesus se dirigia a Deus em oração. A todo momento Jesus saía para orar. Né? Vamos abrir para vocês verem, ó, Mateus 14, 22 a 23. Só para vocês terem uma ideia sobre Jesus, sobre o ministério, a vida de Jesus. Mateus 14, 22 e 23. Olha para você ver. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Ou seja, Jesus, chegando no final de tarde, né, após ensino, após realizar, né, obras, né, sobrenaturais, milagres, curas, Jesus, então, ele quer passar um tempo sozinho. Jesus quer orar, Jesus sente essa necessidade de conversar com Deus, né? De abrir o seu coração para Deus. Né? Então Jesus aqui fala que Jesus então despede aquela multidão e ele sobe ao monte, né, para orar sozinho, para falar com o Pai.
Então, a vida de Jesus, nós encontramos isso aí. Lá também, Lucas, capítulo 6, Lucas 6, 12. Olha para você ver. Versículo 12. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Aqui fala do episódio da escolha dos 12 apóstolos. Antes de Jesus escolher os 12 apóstolos, Jesus passou uma noite orando. Aqui fala que Jesus necessitava de oração. Retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Então nós aprendemos com Jesus que orar, né, é uma necessidade do ser humano. Nós precisamos orar. Né? Nós vemos Jesus orando, né, a todo momento. Jesus orou aqui, nós vimos agora em Lucas 6,12, para escolher os apóstolos. Jesus orou lá no momento da transfiguração. Jesus orou no Getsêmani. Então, a todo momento, nós presenciamos na Bíblia, nós olhamos, né, no lidar de Jesus no ministério, Jesus orando. Jesus tendo esse relacionamento com Deus. Eu até pensei aqui, né? Desculpa te interromper. Precisava? Não. A Bíblia diz que ele e o pai eram um. Mas ele fazia porque ele tinha necessidade. Gostei dessa palavra necessidade. É melhor do que precisar. Ele tinha essa conexão com o pai. Então, essa ligação com a eternidade, para alinhar tudo aquilo que estava acontecendo em cima, acontecer embaixo. Eu creio que essa era a visão. Precisar, ele não precisava. Sim. Mas para alinhar, ele fazia isso aqui na vida. Sim, com certeza. Porque a lição, a própria Bíblia, a lição fala que ele e o Pai eram um. Então Jesus era Deus. Pai, Né? Então, não precisava, como o irmão falou. Né? Mas ele quis, como você disse, alinhar, né, isso aqui na terra. Então, as orações de Jesus não eram desvinculadas da sua relação profunda e íntima com o Pai. Aqui surge uma pergunta, e aqui mesmo nós já vamos responder o seguinte: existe oração sem intimidade, sem relacionamento com Deus? Impossível. 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 Hã? Impossível. Mas tem oração que são feitas assim, sem intimidade. Mas eu acredito o seguinte, aqui, ó, você vê, as orações de Jesus não eram desvinculadas. Oração é relacionamento, é diálogo, é conversa. Eu só vou conversar com o Charlie, eu vou me abrir meu coração com o Charlie, se eu tiver um relacionamento com ele, se eu conviver com ele, se eu tiver um diálogo com ele. Então, assim, existe. Tem que haver o diálogo, tem que haver essa intimidade com Deus. Por isso que oração é relacionamento. Por isso que a lição está nos trazendo essa ideia de oração como relacionamento com Deus, aproximação com o Pai, porque oração está intrinsecamente ligada, né, com relacionamento, com intimidade com o Pai. Isso é muito importante. Então, elas o sustentavam para os desafios que enfrentava no mundo e em que estava vivendo. Ele passava longo tempo em oração, como nós vimos, né? Jesus, antes da travessia do mar, onde andar sobre as águas, Jesus subiu ao monte para orar. Antes de escolher os apóstolos, Jesus passou a noite orando. Então, a todo momento, Jesus ele nos ensina a respeito disso. Lá em Lucas, capítulo 10, versículo 21, né, nossa lição nos traz esse texto, 10, capítulo 21. Lucas 10, capítulo 21. Diz o seguinte: naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos,
e aos revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Aqui nos traz essa oração muito marcante, né? Que Jesus diz o seguinte: Jesus, ao receber os seus discípulos após o cumprimento de uma missão, Jesus os recebe com uma oração a Deus. Uma oração de alegria. Ele eleva o seu coração ao Pai, cheio de exultação no Espírito Santo, e agradece. Não por algo, a revista fala, não por algo que tenha recebido, mas pelo que Deus é e o modo como Deus age. Né? Quantas vezes nós aqui nos dirigimos a Deus após entendermos, né? Vermos, né? Olhar, presenciar o agir de Deus em alguma situação que passamos. Eu mesmo já passei por isso, passo por isso. Né? Às vezes eu oro, espero e eu vejo Deus agir nos detalhes. Né? E quando Deus age nos detalhes, aquilo me traz uma alegria tão grande, uma dimensão tão grande, devido ao meu relacionamento com Deus, que a minha resposta a tudo isso é agradecer o Senhor e agradecer o Senhor não simplesmente pelo que aconteceu, pelo que foi feito, mas agradecer o Senhor pelo agir de Deus, né, o modo como Deus agiu nisso tudo. Né? Então, é a oração, é agradecer o Senhor por aquilo que o Senhor é também. Né? Para orar, né, de uma forma produtiva ao nosso crescimento, no entanto, é preciso que tenhamos uma visão mais real e possível de quem seja Deus e quem somos nós. Né? Durante essas lições dessa revista, após estudar todas as outras 10 lições, nós chegamos à conclusão e ao conhecimento de quem Deus é e de quem nós somos. Porque as 10 lições falou sobre quem Deus é e quem é o homem. Né? E nós precisamos ir nesse relacionamento, nessa oração, para que haja crescimento, para que haja de forma produtiva essa oração, é necessário reconhecer quem Deus é e quem nós somos. Lá em Lucas, capítulo 18, versículo 9 a 14, nós vamos entender isso na parábola do fariseu e do publicano. Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Lucas 18, 9 a 14. A parábola do fariseu e o publicano. Né? Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Desta forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Né? Nessa parábola nós vimos que quem foi justificado na verdade não foi o fariseu que bateu no peito: ah, eu sou justo, ah, eu jejuo, ah, eu sou correto. Minha vida é mais santa do que o outro. Ou seja, ele levantou, ergueu as mãos para os céus e traçou ali elogios a si próprio, não reconhecendo quem ele era, né? Qual posição que ele ocupava nisso tudo.
Né? E ele ainda tem a coragem, a ousadia de virar para o publicano na sua oração e falar: Senhor Deus, eu não sou como este publicano. Tentando se justificar. Tentando se justificar. E nós vimos aí totalmente ao contrário. Né? O publicano, a Bíblia fala, né, que ele não ousou levantar os seus olhos aos céus. Tentando se justificar, não. Ele achava que ele era justo. Não, ele achava que ele era justo. Ele queria se mostrar, ele queria justificar no sentido seguinte, de mostrar que as ações dele, o que ele fazia, né, era em relação aos outros, o tornava justo. Ele estava acima da Ele média. estava acima de todos, né? Teve o próprio publicano. Danilo até falou isso aqui domingo, né? Ostentação. A ostentação. Terça-feira. Fariseu. Quinta-feira. Terça-feira. Quinta. Quinta. Ele falou sobre isso, ostentar. Era o que o fariseu estava fazendo aqui, ostentando. Ostentando, verdade. Então, aí nós vimos o fariseu com o seu comportamento, né? Não entendeu quem ele era. E agora nós vimos o publicano com uma reação totalmente diferente diante de Deus em sua oração. Né? Ele não ousou nem levantar os olhos aos céus. Né? Enquanto o fariseu age como alguém que não conhece a Deus nem a si mesmo, o publicano se vê como pecador necessitado da misericórdia divina e ver Deus como misericordioso e capaz de justificar o pecador contrito. A oração é, pois, o nosso relacionamento com Deus, ao expressarmos o que nos vai na alma. Né? Aqui nós vimos um exemplo de humildade, um exemplo de reconhecimento. Né? É quando nós paramos diante de Deus em oração e entendemos quem nós somos, pecadores, necessitado da misericórdia divina, e nós clamamos a esse Deus misericordioso, né? Que aqui na nossa missão traz muito bem, que é o único capaz de justificar aquele que está cumprido, aquele que está quebrantado. Né? Eu vou passar para o segundo tópico. Vocês querem falar alguma coisa completar? Só ver se tem pergunta aí. Tem aí, cliente. Se quiser passar para cá, querendo, você usa o seu celular. Não, tem. Liga o seu aí para você acompanhar também. O senhor está ligado? Queridos, durante a lição vocês podem comentar, né? Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, alguma contribuição, alguma afirmação que você queira fazer também, é muito importante. Né? Você pode falar, alguma experiência que você passou, algo do tipo. Então, queridos, oração, né, é a atitude de submissão e de dependência. É que o irmão Eliane falou disso. A oração é isso. Atitude de submissão, saber que eu não estou acima. Voltando ao assunto, o Rochard falou, né, que o mundo inteiro está orando, né, o mundo inteiro está buscando vencer essa luta, porque o homem o homem não se dá conta. Né, é um sobrenatural de Deus para resolver essa situação e essa angústia que o mundo está vivendo. Aí eu me fez me lembrar de Paulo, quando Paulo fala lá, né, que o espinho na carne que ele tinha, que fazia ele ficar cada vez mais dependente de Deus. Né? Muitas vezes a gente tem que passar por lutas, por dificuldades, para a gente também ficar dependente de Deus. Orar mais, buscar mais, porque quando tudo está bem também, a gente acaba esquecendo, né? Acaba deixando de lado, se acomodando, vivendo uma vida morna, E aí me fez lembrar que muitas vezes a gente passa por dificuldade, porque Deus quer você mais perto dele, e às vezes você vai passar por aquela dificuldade que você vai estar mais em comunhão, em mais busca, em oração. Com certeza. As aflições, a dor, como nós falamos nisso, né, nos levam. E aí o que Paulo fala, né, a sua graça me basta. Ele estava ali com o espinho na carne, né, mas ele reconhecia que aquele espinho na carne, aquela dor, fazia ele ficar mais próximo de Deus. Né? Eu trago isso também para a minha vida, que muitas vezes a gente passa, né, por lutas, por dificuldades, mas essas lutas vão nos aproximar mais de Deus. Vamos ser mais dependentes,
vamos estar o tempo todo ligado a Ele, levando os pensamentos cativos a Ele, orando. Porque igual nós falamos no início, orar não é só estar na igreja, a gente está orando o tempo todo, né? Você está uma plena comunhão com Deus. Né? E interessante que me leva a pensar sobre o espinho na carne de Paulo, você falou que aquilo ali era para aproximação, para o bem dele. Aquilo ali, na verdade, né? Isso aí é para o aperfeiçoamento, né? E as coisas, né, como você falou, às vezes as aflições, a dor, o problema vem sobre a nossa vida para o nosso aperfeiçoamento, né? Para entendermos isso aí, para nos despertar, né, para a oração também. Eu sempre falo, quando estamos passando por algum problema, alguma aflição, eu sempre tenho essa postura, e eu já falei isso na igreja, já falei isso aos irmãos. Nós precisamos olhar para tudo isso e perguntar qual que é o propósito disso tudo na minha vida, qual é o objetivo disso tudo. E é a resposta que o apóstolo Paulo tem, né? A tua graça me basta. É muito importante isso. Por isso tem que estar conectado. Conectado. Eu tenho um grande problema com isso, com esse negócio de eu preciso passar por uma lástima para orar. Paulo passou por uma lástima, mas ele estava em oração e ele obteve a resposta. Sim. Por exemplo, o Brasil está passando por um problema lastimável e não está tendo resposta porque não é um Brasil que ora. Se fosse um Brasil que orasse, iria obter resposta. Então, assim, a gente precisa estar conectados. Não é a dor que vai fazer eu abrir a minha alma. A minha alma já tem que estar aberta ao Senhor. O que nós aprendemos, oração é relacionamento. Né? As pessoas têm uma ideia de orar apenas na necessidade, na dor, né? Mas a oração ela vai além disso, né? Muito além. Muito além disso. Então, eu não preciso estar passando por algo para me orar. Sim. Né? É o que o irmão Charles falou aqui, não precisa. Não tem essa necessidade. Então, queridos, oração é a atitude de submissão e dependência. Precisamos ser submissos e dependentes de Deus. É estar na dependência de Deus. Esse primeiro tópico nós resumimos isso como relacionamento com Deus, como atitude de submissão e dependência com Deus. Não é isso? Tópico 2, né, aí da nossa lição vai falar sobre princípios da oração modelo e ensino de Jesus. Né? Nós lemos lá no início, Mateus 6, 9 a 13, onde ali Jesus, os discípulos, né, eles vão perceber que não sabiam orar. Curioso isso, né, Thiago? Porque os judeus eles oravam. Os discípulos de Jesus eram judeus. E judeus, era costume dos judeus orar 3 vezes ao dia. Então como é que os discípulos chegam para Jesus e dizem que não sabem orar? Mas a frase é interessante. Ensina-nos a orar como tu oras ao Pai. Como tu oras ao Pai. É a diferença. Ou seja, eles viram em Jesus uma diferença. Sim. Né? Eles viram em Jesus ali algo que eles não tinham, algo que eles não faziam. Né? Diferencial. E aquilo despertou eles a pedir Jesus Diferencial. para ensinar o Senhor. Me ensina aí como tu oras. Né? Como tu fazes essa oração? Aí Jesus vai então ensinar aqueles discípulos a oração. Essa oração modelo, que nós conhecemos como oração do Pai Nosso. Né? Essa oração nos foi dada por Jesus para que façamos, para que a façamos de uma maneira não mecânica. Ou seja, Jesus não deu essa oração para que ela seja feita, né, de forma mecânica. Que muitas pessoas têm essa oração, né, como fazem ela por algo de forma mecânica, né? Eu vejo pessoas sempre repetindo essa mesma oração. Jesus vai falar isso, né, lá em Mateus 6, 5 a 8, sobre essa questão, como devemos orar. E essa oração por muitos é tido como até mesmo um amuleto, né? Vou dizer assim, algo desse tipo. Mas na verdade, né, essa oração, ela nos traz, essa oração que é modelo, ela vai nos trazer princípios, né,
que devem nortear a nossa conversa com Deus. Porque eu conheço pessoas que só oram o Pai Nosso. Eles repetem essa oração modelo, entendendo que só essa oração modelo é a correta. Entendeu? Mas nós precisamos entender que essa oração modelo de Jesus, ela vem para nos ensinar princípios de como deve ser a nossa oração com Deus. É modelo. Modelo. Oração modelo é modelo. Modelo. Então, gente, o que acontece? Na minha oração é bom aprendermos sobre esses princípios, nós iremos ver isso aqui. É bom aprendermos sobre esses princípios, por quê? Porque durante a minha oração, eu tenho que aplicar esses princípios. Eu posso aplicar esses princípios, né? Para que essa oração modelo seja aplicada na minha conversa com Deus. Vamos abrir lá nossas Bíblias em Mateus, vamos voltar lá em Mateus capítulo 6. Você que está com a sua Bíblia aberta, nos acompanhe, né, que é muito importante para a construção aqui do conhecimento, da nossa ideia, da ideia da lição, né? Que a lição queremos passar. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 5 ao versículo 8, né? Jesus ele vai ensinar como se deve orar, né? Diz assim, queridos: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que o pensais. Jesus aqui então vai nos ensinar como orar, né? No versículo 5 ele vai falar a respeito da hipocrisia na oração. Hipocrisia essa, né? Feita, né? Praticada pelos hipócritas, pelos fariseus nas sinagogas, pelos líderes religiosos. Era costume, né, dos fariseus naquela época chegar em uma aglomeração, em uma multidão, e ali na onde que eles estavam, eles levantavam as mãos acima e oravam em voz alta para que todos ali vissem, né, todos ali vissem o quanto ele era piedoso. Ou seja, na verdade a oração que ele fazia em público não era uma oração de contrição, uma oração de querer se aproximar de Deus, e sim para que ele fosse reconhecido como piedoso, para que ele fosse reconhecido como santo, como justo, né, como uma pessoa que ora, uma pessoa que tem relacionamento, né, e nós precisamos ter cuidado com isso. Nós somos tentados a isso. Então, Jesus aqui nos alerta a respeito da oração, da hipocrisia na oração, né? Ele vai nos ensinar aqui, a lição vai falar o seguinte, antes de dar-lhes este modelo de oração, Jesus fala aos discípulos, nesse versículo que nós acabamos de ler, que nunca deve orar para serem apreciados pelas pessoas. Então a nossa intenção, a intenção da oração não é essa. Não é orar aqui para falar para aquele ano o quanto eu sei orar. Quanto minha oração é mais bonita. Né? Enfeitar a minha oração. Não que esteja errado, mas não é a minha oração não é para mostrar para todos que estão à minha volta, o objetivo, o propósito da oração não é esse, né? Para eles verem o quanto eu sou santo, o quanto eu sou justo, o quanto eu tenho um relacionamento com Deus, o quanto eu sei. E essa palavra hipócrita vem da conjunção hipócrites, né, que é ator. Hipocrisia vem, você falando aí sobre o significado, faz uma alusão lá no significado bem original, a respeito dos atores
que usavam máscaras, né? Ou seja, hipocrisia Jesus está alertando para isso. Essas pessoas que, para os fariseus que faziam isso, iam nas multidões e oravam, né? Eram tidos, né, como hipócritas, atores usando máscaras, para que todos vissem quem diz que ele era santo, usando uma máscara de santidade, usando uma máscara de algo que ele não é. Entendeu? E muitos cristãos hoje, muitos de nós hoje, irmãos, né, fazemos isso. Né? Isso é algo, eu posso dizer que comum, não comum, mas algo que tem acontecido. Né? Pessoas que têm usado de máscaras, têm vestido, colocado, trajados com roupas que leva os outros a pensar que ele é santo, que ele é justo. Tem trajado, andado com Bíblia embaixo do braço, para que as outras pessoas, não, que eu não estou falando que isso seja errado, né? Que eu faço isso, eu ando comigo, não? Então, a intenção, falando sobre a intenção da pessoa. Tem pessoas que têm essa intenção, que andam com a Bíblia debaixo do braço, não porque está indo para a igreja, mas para que as outras pessoas reconheçam que ela é santa, que ela é justa, que ela está na igreja, que ela tem buscado o Senhor. Né? Então nós precisamos, durante as nossas orações, com o relacionamento que nós temos com Deus, quebrar a hipocrisia. Né? A nossa intenção, o nosso propósito não deve ser isso. A nossa missão também vai falar aí, no versículo 7, para manipularem a Deus, versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Uma vez eu ouvi uma frase, que a pessoa falou o seguinte: eu vou orar tanto pedindo isso, vou orar tanto pedindo isso, que Deus vai cansar de me ouvir e vai me dar. Ou seja, é a pessoa tentando ali manipular a resposta da oração. Né? Algo que nos leva, nós vamos ver isso na oração modelo, de relacionamento, de oração, é que no final da nossa oração, o resultado do nosso quebrantamento, do nosso relacionamento com Deus, é a palavrinha que nós dissemos: seja feita a sua vontade. A vontade de Deus. Porque muitos falam assim, quando fala assim, manipular a Deus, entendemos, o Estômago vai até falar sobre isso na sua teologia sistemática, é o seguinte, que as pessoas, às vezes, oram Deus onipotente, mas a resposta da oração, o agir do Senhor, a providência do Senhor na oração, não está desvinculada à sua onisciência. Né? Onipotente. Imagina se Deus nos desse tudo o que pedimos. Se nós pensarmos um pouquinho para refletir sobre isso, pararmos para refletir sobre isso, se nós voltarmos um pouquinho no passado e lembrar aquilo que nós pedimos a Deus no passado e ver hoje o futuro, onde nós estamos no presente hoje, imagina se aquilo fosse respondido lá no passado. Às vezes eu paro para pensar que no passado eu pedi muita coisa a Deus, que se Ele tivesse me dado, nossa Deus, misericórdia. Eu estou pensando nas minhas aqui, só Jesus. Entendeu? Às vezes a gente usa Deus como marionete. Sim, a gente tenta. Quer manipular. Né? Quer manipular Deus. Ou seja, E que é a nossa vontade, não a vontade dele, que é o que o Pai nosso fala, né? Seja feita a sua vontade. seja feita a sua vontade. Não Então, a nossa. às vezes nós fazemos isso, né, irmã? Às vezes nós queremos orar e queremos a resposta. Imediato. Ou seja, e aliás, a resposta, ela não pode ser um não, tem que ser um sim. Muita gente ainda até fala, eu estou orando pelo sim. Eu estou orando pelo sim. E esquece daquilo que nós aprendemos lá no primeiro tópico, na dependência e submissão a E Deus. entender, né? A vontade de Deus. O tempo de Deus. O tempo, O a hora. propósito de Deus. Sim, Tudo isso, né? tudo isso A inventar. tem muito bem. Né? Então, queridos, as pessoas tentam manipular a Deus. Ou porque pensem que Ele não conhece as suas necessidades, no versículo 8 aí vai dizer. Né? Vai dizer o seguinte: não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que do pensais. Deus, como eu disse, a onipotência, Deus pode todas as coisas.
né? A onipotência de Deus. Deus pode todas as coisas. Mas a onipotência não está separada, desvinculada da onisciência de Deus. É Deus que faz todas as coisas. Quem somos nós para entender, né, os propósitos, a vontade, entender o que vai nos acontecer? Deus sabe de todas as coisas. Ele é onisciente, ele sabe aquilo que é melhor para nós. Ele é atemporal, né? Ele não está ligado a tempo. Não está ligado a tempo, assim, não está. Então ele sabe o que acontece hoje, ele já sabe o que vai acontecer daqui a 1000 anos, ele sabe que ele não está ligado a tempo. Nós, seres humanos, somos limitados a tempo. Nós somos temporais. Deus é atemporal, ele não tem esse limite de era, de tempo, não tem essa ligação. Às vezes fica difícil da gente captar esse negócio. Mas Deus, ele é atemporal. Por exemplo, hoje nós estamos consagrando a Deus no jejum, né? O presidente sentiu que deveríamos, aí o povo entrou nessa, nós estamos nessa. Mas é Deus que sabe o que está acontecendo com o mundo. É Deus que sabe quando isso vai passar, porque Ele tem um propósito em tudo que acontece aqui na Terra. Eu creio nisso. Então, Deus, ele não atrasa, ele nem adianta. O relógio dele está batendo sempre o céu. Porque a vontade dele, como nós vimos, ela é boa, perfeita e agradável. O irmão nos trouxe aqui à memória, né, algo muito marcante, algo muito importante. Né? É o seguinte: Deus é atemporal. Deus sabe o que vai acontecer daqui 1000 anos, 2000 anos. Ele sabe do futuro. Ele é que viu, ele que viu o passado. Ele que viu o presente. E quando nós paramos para refletir sobre isso, nós falamos assim: nós somos limitados. Sim. Aí sim nos leva a estar na dependência do Senhor. É por isso que nós precisamos estar sempre na dependência do Senhor, porque o Senhor, ele é onipotente, o Senhor, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, e ele é onipresente. Né? Então, queridos, oração, né, acima de tudo, é relacionamento com Deus. Nós aprendemos isso, a nossa lição está falando isso aí. Jesus nos ensina que oração é relacionamento e não uma lista de pedidos e desejos, como se Ele não nos conhecesse profundamente. Né? Então agora nós vamos ver alguns princípios, né, que nos são dados por esta oração modelo. Se você acompanha na sua revista, você que não tem revista, acompanha aí na sua Bíblia, Mateus 6, né? Nós vamos agora ver do 9 ao 13. A nossa lição vai trazer alguns princípios, como o primeiro princípio, né? Honrar a Deus, versículo 9, então diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, né? Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele vai passar. Então, honrar a Deus, versículo 9. Ao orarmos, o nosso primeiro desejo deve ser de que Deus seja louvado, né? Deus seja honrado. Desejar que o nome de Deus seja santificado, que a nossa vida de santidade o honre e que o mundo venha conhecê-lo e amá-lo, honrando também. Né? Honrar a Deus, o primeiro princípio que nós podemos extrair dessa oração de Deus. Durante a nossa oração nós precisamos, né, esse relacionamento com Deus, a nossa vida, nós precisamos desejar que o nome do Senhor seja honrado. A revista vai nos trazer o seguinte, que a nossa vida, né, é desejar que a nossa vida de santidade, o honre, né? Ou seja, somos nós, é a nossa vida, né? É desejar ardentemente que a santidade, que a nossa vida de santidade luz do mundo, é que vai nos levar a honrar ao Senhor, que as pessoas vão reconhecer, né, e honrar ao Senhor através da nossa vida de santidade.
princípio, pode falar? Segundo princípio aí. Quantas horas? Princípio? Segundo princípio, desejar que seja feita a vontade plena de Deus. É aquilo que nós falamos aqui, né, Guilherme? Está na dependência do Senhor. Quanto mais verdadeiro e intenso for o nosso desejo de que a vontade de Deus esteja feita em nós e no mundo em que vivemos, mais nos empenharemos nisso. Nós precisamos desejar que a vontade de Deus, que é plena, que é absoluta, ela seja em nossas vidas. Né? Durante a nossa oração, nós precisamos entender isso, que a vontade do Senhor ela deve prevalecer. Terceiro princípio aí que a revista nos traz: admitir Deus como provedor. Ele é o provedor de todas as nossas necessidades materiais e espirituais. O reconhecimento de que toda a nossa capacidade, seja ela força, inteligência, habilidades, vem das suas mãos, produzirá em nós a humildade, gratidão e o desejo de ser bênção. E a oração termina proclamando a majestade de Deus, o reino, o poder e a glória de Deus. Você, em casa, você pode ler esta oração no dedo, né, versículo 9 ao 13, e você vai ver esses princípios que vai nortear a oração, a nossa conversa, o nosso diálogo com Deus. Né? Honrar a Deus, reconhecer que a vontade do Senhor, desejar ardentemente que a vontade do Senhor deve prevalecer, admitir Deus como provedor. Na nossa oração, entender que o Senhor é aquele que nos sustenta, que a nossa força, a nossa inteligência, que as nossas habilidades vêm de Deus. E entender isso, entender Deus como provedor, vai nos levar, né, vai produzir em nós humildade, gratidão e desejo de ser bênção. Né? E se você pegar aí no versículo 14 e 15, você vai ver que ser bênção na vida de quem? Na vida do teu próximo, das pessoas. O versículo 14 e 15 vai nos nortear um princípio muito importante, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Jesus aqui quer nos ensinar o seguinte, querido. Quando eu entendo que Deus é o grande e misericordioso, que me perdoou dos meus pecados, esse reconhecimento que eu fui perdoado, vai me levar a perdoar o meu próximo, a amar o meu próximo. Quando eu entendo o ousado amor de Deus, o grande amor de Deus, isso me leva a amar o meu próximo. Entendeu? Reflete. Então é isso que isso nos traz. É ser bênção na vida do teu irmão, é ser bênção na vida do seu vizinho, ser bênção na vida do seu amigo. Isso que norteia, né, nossa vida, nosso relacionamento. E para encerrar o terceiro e último tópico, uma oração de intercessão é quando o próprio Jesus se dirige ao Pai, intercedendo pelos seus, intercedendo pelos discípulos. E nessa oração Jesus vai interceder ao Pai que guardasse, que os guarde e os torne um, que os livre do mal, que os santifique da verdade, que os santifique na verdade, a palavra de Deus é a verdade, que eles sejam um em Deus. O fato é que o pedido que maior espaço ocupa nesta oração é o pedido pela unidade dos discípulos. Jesus deixa claro no versículo 21 que essa unidade deveria ter como centro o próprio Deus. Ou seja, o que nos une é o próprio Deus. Né? O que nos une é esse relacionamento com o próprio Deus. Essa intimidade. Então Jesus intercede pelos discípulos, pedindo que Deus os guardasse e que, né, essa unidade. Chegamos à conclusão que quanto maior for o nosso relacionamento com Deus, a nossa unidade com Ele, maior unidade haverá entre nós e os demais discípulos do Senhor.
A unidade dos discípulos de Jesus deve estar não em torno de pessoas, programações ou estruturas, mas em torno do próprio Deus, a sua unidade trinitária. Isso nos traz a refletir sobre hoje o conceito que o mundo tem sobre unidade. Né? O conceito que o mundo tem sobre unidade. Que talvez hoje o que vai unir as pessoas é um jogo de futebol. Que depois de 45 minutos, é isso? Primeiro tempo, segundo tempo. 90, depois dos 90 minutos acaba. Né? Ou talvez de um clube, de uma festa, de uma programação qualquer. Isso vai nos unir ali, talvez vai encher de 200 pessoas que vão estar ali. O conceito de unidade que o mundo tem é esse. Né? Mas aqui a Bíblia nos ensina que essa unidade ela precisa estar focada em Deus. O que nos torna um é o próprio Deus. O que nos torna um é porque todos nós estamos em Cristo Jesus. Amém, queridos? Marcos Almeida vai dizer que é o amor que nos faz um. O amor de Deus. Eu gosto dessa palavra, interceder, que ela é uma junção de duas palavras, né? Interceder. Inter está entre ceder, dar lugar, transferir. Sim. Ceder, né? Tipo assim, eu estou cedendo meu lugar a você. Sim. Essa palavra é forte. E Jesus fez isso com uma sublimidade muito grande. Nós também devemos fazer isso. Né? Ter isso em nós, né? Interceder. Interceder pelos nossos próprios, pelo nosso canto. Não ser egocêntrico, né? Sim. Ser teocêntrico. Eu falei na última quinta-feira, que o nosso convívio, o nosso relacionamento com o nosso próprio precisa ser primeiro, em primeiro lugar, Deus. Isso vai nos manter unidos. O meu Deus, depois o meu próximo. E só então, o eu. Eu sou o terceiro. Ou seja, eu sou o terceiro em tudo isso. Não é o que o Chay falou. Interceder. Eu serei. Né? Queridos, a conclusão da nossa revista diz o seguinte, que cultivemos um relacionamento com Deus como algo de grande importância, sabendo que Ele não depende de um lugar ou tempo determinado. A qualquer momento podemos ir a Ele em oração e reconhecer sua grandeza, seu caráter santo, sua bondade, paciência, misericórdia e tudo que você conhece sobre Ele. Contemplar a grandeza, a beleza e a diversidade das suas obras. Agradecer pela provisão das suas necessidades, pelo seu cuidado protetor, pelos seus ensinos através das dificuldades. Conversar com Ele sobre os seus sonhos, suas dificuldades, seus conflitos. Relacionamento com Deus. Tenha isso em sua mente. Seja submisso e esteja na dependência do Senhor. Na sua oração, reconheça quem Deus é e quem você é. Isso vai te levar a ter um relacionamento íntimo com Deus. Agora, nesse momento, nós iremos falar com Deus. Agradecer ao Senhor por esse EBD, né? Tudo isso que nós conversamos aqui. Ore por nós, querido. Amado Deus, Amém, Jesus. mais uma vez nós direcionamos a nossa voz a Ti, sabedor que a nossa vida já é Tua, que ela é guiada, direcionada por Ti, através do Teu Espírito Santo em nós. Como é bom podermos alçar a nossa voz em oração a Ti, sabendo que tudo que sai de dentro de nós encontra ouvidos sensíveis ao clamor feito aqui na terra, por cada um de nós. Porque não é uma oração egocêntrica, não é uma oração manipuladora, é uma oração confiante, que reconhece o Senhor, que reconhece que o Senhor é tudo, é o centro de tudo e que nós necessitamos de Ti. Sim. É uma oração que é feita no nome de Jesus, o nosso intercessor. Amém. Aquele que morreu na cruz por nós, está sentado à sua direita, ó Deus, e intercede por nós, Amém. diz a Bíblia, com gemidos inexprimíveis. A Ti, ó Deus, direcionamos a nossa fala, a Ti direcionamos essa conversa, a Ti direcionamos esse bate-papo, porque a oração é isso, é um interter, é um conversar, é um dialogar. E é isso que nós estamos querendo, Senhor Deus, como princípio
ter como norte, como direção da nossa vida sempre. Esses momentos enriquecedor que é a oração. Que possamos, ó Deus, ser cada dia despertados para ter esse relacionamento com o Senhor. Assim como Jesus o fez e o fazia com uma presteza, uma humildade, uma honraria, um engrandecimento, uma dependência, que possamos fazer também. Que possamos ter mais tempo para isso. Que possamos ter mais excelência nesses momentos. Para que o enriquecimento, a maturação, o desenvolver possa se haver nesse encontro, que acaba sendo um desencontro, um desarmar, um despir do eu, para que o grande eu sou cresça e apareça. Que o Senhor faça isso em nós, nesses momentos, que o Senhor nos ensine a orar de forma que o agrade, que esse relacionamento seja prazeroso, sejam momentos agradáveis a Ti. Nós oramos gratos por esse momento, por esse bate-papo aqui, por esse direcionamento, por esse norte. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Querido, que Deus abençoe. Foi um prazer tê-lo aqui. Aqueles irmãos que comentaram, aqueles irmãos que participaram, estão assistindo, muito obrigado e que Deus abençoe você. Logo à noite, às 19h30, nós teremos o nosso culto de domingo, o culto de adoração, onde Deus trará uma mensagem, dará uma mensagem de Deus para você, para a sua família, para a sua vida. Que Deus abençoe você e que tenha um bom domingo na presença do Senhor. Amém?